Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos, então, à nossa segunda edição do Seminário Anual de Saneamento do Consórcio Procinhos. Este ano, numa edição virtual, tendo em vista o momento que nós estamos passando. Eu quero passar a palavra para o prefeito de Esteio e presidente do Consórcio Procinhos, Leonardo Pascoal, para dar boas-vindas a todos. Especialmente da alegria de ter cada um de vocês conosco nessa edição virtual do Seminário Anual de Saneamento Básico do Consórcio Procinhos. Nós já nos comunicamos ali através do vídeo que foi disponibilizado no YouTube, de abertura dessa edição do seminário, então você é bastante sustento, porque a mensagem que eu queria transmitir para vocês já está manifestada lá naquele vídeo. Mas agradecer a participação de todos, a gente tem aí cerca de 200 participantes inscritos nessa edição do seminário, então um número bastante significativo, fora todos aqueles que terão acesso aos materiais, aos conteúdos disponibilizados no canal do YouTube. Então, isso nos dá aí uma dimensão até superior ao que a gente costumava ter nas edições presenciais de encontros como esse seminário. E quero reiterar o agradecimento aí aos municípios de Campo Bom, de Estância Velha, Igrejinha, Gravataí e Novo Hamburgo, que estão representados aí por diversos de seus secretários e demais equipes técnicas, que aceitaram compartilhar com os demais municípios da Bacia dos Sinos e com os demais municípios que participam desse seminário as suas boas práticas e as boas experiências. Então, no mais, desejar que esse primeiro debate possa ser bastante produtivo, que deles possam surgir aí boas ideias e o compartilhamento aí de boas iniciativas que possam trazer impactos positivos para as comunidades aqui, especialmente da nossa Bacia dos Sinos, mas do nosso estado, da nossa região, de um modo geral. É um bom seminário e sigam contando aí com o apoio do consórcio público Procinos, que a gente está aqui à disposição para trabalhar e para ajudar no que for possível. Um grande abraço e um ótimo dia a todos. Obrigada, presidente. Eu vou passar a palavra, então, para Aline Paes, que é a nossa coordenadora do Programa Permanente de Educação Ambiental do Consórcio Procinhos, para fazer a mediação do evento. Bom dia a todos, sejam então muito bem-vindos à segunda edição do nosso Seminário Anual de Saneamento Básico. Quero começar agradecendo a presença do secretário Jefferson Tim e da diretora Gisele de Souza, que são os nossos palestrantes do debate de hoje. Agradecer muito pelas contribuições nas palestras, pela apresentação dos projetos. Foram experiências maravilhosas que com certeza vão estar aí inspirando muito o pessoal que está nos assistindo para reproduzir isso nos seus municípios. Inicio, então, fazendo as perguntas para o secretário Jefferson sobre o projeto Floração Hortas Urbanas e Compostagem Comunitária, que ele apresentou para nós, e depois, então, faço as perguntas para a diretora Gisela, que apresentou sobre o projeto de compostagem do Centro Administrativo de Estância Velha. Bom, Jefferson, então, quero começar destacando a importância que tu mostrou para nós de estruturar bem a gestão de resíduos do município, através da gestão lixo zero, fazendo toda essa separação dos resíduos e possibilitando com que a população tenha acesso a diferentes ecopontos, unidades de triagem, então uma gestão de resíduos bem equipada. Uma pergunta que a gente tem aqui é em relação a essa implantação mesmo do conceito lixo zero. Então, eu te questiono sobre essa implantação, como que ela ocorreu, qual foi o ano de início? Eu não sei se todos estão familiarizados, mas o conceito lixo zero, ele consiste no máximo aproveitamento e o correto encaminhamento dos resíduos recicláveis e orgânicos, para que se diminua a quantidade de resíduos, de rejeitos gerados e que eles sejam, então, esses materiais desviados de aterro sanitário ou incineração. Bom dia, tudo bem? Saúdo a todos, agradeço novamente o convite, a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês, passando nossa experiência.
Eu citei na palestra, né, a questão de que Campo Bom tem uma tradição de manter projetos e melhorar projetos. Então, inclusive, uma das fotos que estava ali nesse slide, enquanto eu falava isso, tem 2 quadros ali, um deles é de 92, que acredito que foi a primeira campanha do município de reciclagem, né, reaproveite o lixo, esse tipo de coisa. E em 96 o município já implantou a sua primeira central de triagem, né? Que é a central que neste ano nós construímos um prédio novo, então até estava dimensionada indo lá para 96. Mas Campo Bom então tem um histórico de já ter coleta seletiva há bastante tempo, já incentivar a reciclagem há bastante tempo, e tem um trabalho fantástico da educação, de todo o grupo da Secretaria de Educação e dos professores que fazem o trabalho de educação ambiental nas escolas, né, no CEMEA também. Então, esse trabalho ele já vinha acontecendo. A gente deu um nome para a campanha, digamos assim, porque a coleta seletiva, tanto da fração de resíduos recicláveis quanto orgânicos, ela já existia. Esse projeto, Caco Treco, também já existia. Então, a gente deu um nome para essa gestão e incluiu outras questões como levantar a bandeira da separação em 3 frações, distribuir alguns materiais informativos e aí juntar isso tudo a questão da gestão dos orgânicos, que essa gestão, ela antes não era feita de uma forma tão forte, fora as escolas que já tinham alguns trabalhos de compostagem pontualmente, ou o Centro de Educação Ambiental, a campanha da compostagem ela não ia para a população em geral. Então a gente, vamos dizer assim, o principal incremento talvez seja esse, e alguns outros programas assim que eu até não falei muito, que por exemplo, tem o Programa de Recuperação de Áreas Degradadas, que não é o PRAD aquele que se faz quando desmata uma floresta, mas é o PRAD urbano que a gente chama. A gente vai lá, faz o recolhimento de resíduos em pontos que a população descartou irregularmente, faz um jardim no local, faz um plantio de mudas de árvore. Então, por isso eu também fiz questão de destacar os 3 projetos ali, que são que mais interagem, embora eles também interagem com outros, como o Programa de Monitoramento de Água, né? Mas, enfim, é uma continuidade de uma coisa que já vinha acontecendo, a cidade já tinha uma boa estrutura, né, nesse sentido. A exemplo de 2 irmãos, que eu sei que também tem um trabalho muito bom na coleta seletiva, né, com uma cooperativa engajada, nós também temos uma cooperativa engajada, e então são trabalhos que se complementam e vão ganhando uma forma maior, um nome, né, em projetos. Perfeito, Jeff. Em relação ao Caco Treco, que tu mencionaste também, a gente recebeu uma pergunta da Angélica Goldoni, de Nova Santa Rita, e ela faz a seguinte questão: qual a destinação dos móveis e utensílios domésticos recolhidos pela prefeitura? Daí, no caso, os materiais recolhidos pelo Caco Treco. Bom, esse material, a grande maioria desses materiais, ela acaba indo para o aterro também, né? Mas antes disso, ela passa pela central de triagem, onde a cooperativa também faz o desmonte de metais, de vidros, de algumas peças que podem ser reaproveitadas, né, ou recicladas, no caso. Eventualmente, quando vem um móvel em condições de reuso, a gente encaminha para assistência social, mas isso é muito raro. Geralmente, os móveis vêm em estado deplorável, assim, não tem como tu doar para uma pessoa, porque não seria uma doação digna, vamos dizer assim, né? Geralmente, os materiais estão muito estragados mesmo. Então, aí esse material, ele, no final da nossa coleta seletiva, no final da nossa triagem, tem o transbordo, onde o resíduo, o rejeito é colocado em containers. Esse material é incluído também, desmontado aí, junto com o rejeito, e vai para o aterro como destinação final, né? Uhum. E tem uma geração bastante significativa, chega a ser 300 toneladas por ano, mais ou menos. É muita coisa, né? Mas, ao mesmo tempo, é muita coisa que não vai para os banhados, para os arroios, para os locais irregulares. Né? Sim, perfeito. Jefferson, entrando ali um pouco mais em relação ao projeto Floração, que acabou sendo o foco maior da tua palestra também, ele é em um sistema de trocas, né, que não deve ser aliado à educação ambiental,
Então, eu quero ressaltar também a importância da gente não só ter um ecoponto municipal, né, como vocês têm ali aquele espaço do Floração, mas também utilizá-lo como um espaço para educação ambiental. Então, vocês disseram que recebem as pessoas, dão cursos, né, no próprio ambiente, mostram todo o trabalho. Isso, assim, é uma ideia que deve ser replicada em outros municípios, né? E em relação às leiras ali, eu fiquei um pouco surpresa, então, em relação à quantidade dessas leiras. Você destacou que seriam de 3 a 4 leiras, né? Eu vejo que é uma quantidade pequena. Vocês utilizam também esse triturado de galhos, né? Que é esse material seco que vocês utilizam como fonte de carbono para equilibrar o processo. E utilizam um processo aeróbio, né? Mas com um manejo mais reduzido. A minha pergunta é em relação mais a essas leiras. Você disse em uma das falas que vocês acabam transferindo o material de uma leira para outra, né? Nesse processo também de manejo. Então, o porquê dessa transferência do material de uma leira para outra? Precisa acontecer isso nesse processo? E a outra questão é quanto tempo, né, teria de repouso até que esse composto esteja pronto. Eu vou copiar ali a pergunta no chat também, se quiser acompanhar. Tá, eu até vou... A Natália, né, que é a nossa coordenadora da educação ambiental, fez um comentário, né, além das trocas, o Floração recebe também turmas de escolas, né, para fazer capacitações, recebe inclusive outros municípios que querem conhecer o espaço, ver como funciona na prática. Claro que agora, no momento de pandemia, estamos em isolamento, não, mas já fica o convite aí para outros municípios que no futuro queiram conhecer aí o Floração pessoalmente. E antes de falar das leiras, eu quero também fazer um reconhecimento aqui à equipe que trabalha e trabalhou no Floração, né? Hoje nós temos o Clésio e a Sandra, que são os principais agentes ali do Floração, mas nós tivemos um trabalho muito, muito importante também da Danusa Lobo e da Ananda Oliveira, que foram, né, multiplicadoras, educadoras ali do Floração, com um conhecimento muito bom de permacultura, de agroecologia, um amor muito grande, assim, pelo que fazem, né, e faziam ali conosco. Nenhuma das duas continua ali, as duas seguiram para outros caminhos, enfim, mas é um trabalho bastante importante, assim, de todas as pessoas. Indo agora para a questão da leira, né, a gente trabalha com leiras lasanha, que a gente diz. Então, a questão da leira também eu trago uma coisa bem interessante, assim, que a gente vai aprendendo, né, a lidar e trabalhar com essa compostagem. No início, nas primeiras leiras que nós construímos, nós buscamos serragem numa madeireira próxima como fonte de carbono. A partir daí, a gente começou a solicitar que a equipe que faz a roçada do município separasse grama e nos levasse grama. Então, depois, abandonamos a necessidade de ir lá buscar serragem, passamos a já estar usando um resíduo, vamos dizer assim, né, da roçada ali do parcão, que o município, que o Floração fica integrado numa área que tem um parque, né, no município. E, por último, agora, depois da aquisição do picador, passamos a usar o triturado de podas como fonte de carbono. Então, essas leiras, elas são construídas, elas têm mais ou menos 1 metro, 1,20 m de largura por 3,5, 4 de comprimento, e são feitas camadas, uma camada maior embaixo desse triturado de podas, e aí o recebimento dos resíduos da população é distribuído em cima, depois é coberto novamente com carbono, né, que seria o triturado de podas, a grama ou a serragem, e aí, à medida que essas trocas vão sendo feitas essas camadas. Como eu disse que tem baixo manejo, como essas camadas elas são consideráveis, assim, de triturado, dessa fonte de carbono, ela permite uma certa oxigenação dentro da leira. A gente precisa revolver a leira quando a gente vê que ela está esquentando demais, mas se a gente consegue deixar ela mais estável, a gente faz bem pouco esse manejo de revirar. E a principal revirada que a gente dá nessa leira é justamente quando troca ela de lugar. Então, não precisa trocar de lugar. A gente troca porque a gente mantém um sistema que o material entra num lado daquele telhadinho e sai no outro pronto. Então, quando a leira
a primeira leira ali encheu, digamos assim, a segunda ela já está um pouco mais maturada e a terceira está pronta para uso. Então, a terceira vai sendo levada pelos munícipes que estão fazendo a troca. Então, eles já pegam o composto da última leira pronta e deixam o resíduo orgânico lá na primeira. E aí esse material vai... Por isso que há essa transição, né? Então, a gente aproveita para manter um fluxo e fazer um manejo ao mesmo tempo, assim. Não sei se foi bem claro, se tiverem mais alguma dúvida, também bem tranquilo. Sim, esclareceu, Jefferson, obrigada. A Isa vai ler para nós as perguntas dos participantes. Bom dia, me escutam? Sim? Bom, Sim. a Fabiane tem uma pergunta. Ela queria saber qual é o material que tem no fundo dessas leiras e se vocês fazem o recolhimento do lixiviado, que é o chorume. Sim, por não haver esse manejo tão intenso, ele gera um pouquinho de lixiviado. Então, embaixo, no chão, tem uma geomembrana, e essa geomembrana ela é direcionada para um tipo de um baldinho que tem bem na ponta da leira, ele está enterrado. Se vocês observarem lá na palestra de novo, dá para ver uma pontinha de um galão de água, que é usado como uma tampa ali. Então, ali coleta um pouco de chorume que gera, mas a geração não é muito grande. E aí esse chorume ele pode ser diluído em água e usado na fertirrigação, que a gente chama, né? Dilui ele e cada litro de chorume tem pelo menos 10 litros de água ou mais, até 20, é uma boa diluição. E aí usa para irrigação na superfície do solo, né? Já molha as plantas ali com uma água potencializada, adubada. A Camila também perguntou sobre o óleo de cozinha. Não sei se já é pertinente essa pergunta, mas aproveitando, ela perguntou o que vocês fazem com o óleo. O óleo de cozinha, nossa recomendação é que ele seja colocado em garrafas PET e entregue para coleta seletiva, porque aí lá na usina de triagem a cooperativa faz a reciclagem do óleo. Então é um material reciclável, o óleo de cozinha também vai na coleta seletiva, no dia coloca junto na lixeira lá, junto com os recicláveis no dia que passa o caminhão da coleta seletiva. E até falando um pouquinho de novo lá da primeira pergunta sobre a estrutura da coleta, da gestão de resíduos no município, uma coisa importante que a gente conseguiu fazer foi revisar os contratos de transporte, destinação final, e estudar esses contratos, que é uma coisa bastante chata de fazer, vamos dizer assim, mas é bastante técnica, e nós conseguimos licitar novamente os contratos e a gente teve uma redução de mais ou menos 100 mil reais por mês de despesa com gestão de resíduos em Campo Bom. Então, é bem importante sempre se atentar para esses contratos de coleta seletiva, de destinação final e tudo mais, né? Porque são um gargalo, assim, uma grande despesa que a gente tem. Tá certo, Jefferson. Já quero aproveitar ali o comentário da Tatiane, que ela achou ótima a palestra, né? Ela conseguiu conhecer bem mais sobre o projeto Floração. E olhando bem o projeto Floração, a gente até sente uma certa facilidade, né, em plantar a compostagem. Tu explica de uma forma e mostra como o município plantou, parece tudo tão fácil, né, tão de ser implantado e executado, e que, infelizmente, a gente acaba não vendo isso em outros municípios, né, mesmo sendo um processo, entre aspas, facilitado, a gente não vê isso em outros locais, né? Então, se alguém tiver aí também entre os participantes que quiser comentar, né, se já buscou implantar algo no município, mas que não deu certo, por qual motivo, a gente aproveita também a presença do Jefferson para essas dúvidas. Jefferson, tu costuma fazer assim, algum curso, tu se disponibiliza assim aí até algum outro município, caso alguém também queira estar implantando isso, né? Como é que fica para ti? Assim, eu até puxar um pouquinho mais sobre a facilidade ou dificuldade de implantar, antes de responder. Como eu comentei também na palestra, o Floração ele já existia com outra concepção.
Então, por exemplo, o espaço físico, com uma estufa, né, com um terreno, com espaço para educação ambiental, tudo isso estava pronto. Então, de novo, nós mudamos a concepção, direcionamos para a gestão de orgânicos, mas era um trabalho que também já existia no município, né? Então, a gente vai sempre botando outras ideias e aprimorando. A questão de algum tipo de treinamento, assessoria, né? Eu já, na verdade, também não comecei a fazer compostagem quando cheguei na prefeitura, né? Eu já tenho um trabalho desde 2010 com permacultura no Instituto Ambiental da Terra, que é uma ONG, né? Então a gente já trabalha com cursos, com oficinas de permacultura, de agroecologia, e eu costumo dizer que quando algumas pessoas vêm me dizer, como é que eu posso fazer para ter uma vida mais sustentável, uma casa ecológica? Eu costumo dizer, começa a separar teu lixo, depois tu vai fazer outra coisa, né? Segrega os resíduos e faz compostagem. Depois a gente vai ver se a casa é ecológica, se tem horta, se... Esse é o básico do básico, né? Mas aí, concluindo a questão de poder compartilhar treinamentos e tal, a gente pode, através de parcerias, né? Até esse momento aqui, o seminário, né? Os municípios, eu sou a favor que os municípios estejam sempre se comunicando e reproduzindo e aumentando experiências, né? Então, como eu fiz o convite antes para, né, quem quiser aprender um pouquinho mais da floração, a gente pode receber vocês futuramente ali no espaço e eventualmente também ir até algum município e compartilhar essas ideias, né, trocar ideias, dar dicas. Isso com certeza eu acho que é um trabalho que precisa ser feito a nível macro, né? Não adianta Campo Bom ficar fazendo e outros municípios não. E talvez até daí vão surgir outras concepções, experiências, ideias, né, que podem melhorar, potencializar tudo. Alguém perguntou ali se o Instituto Ambiental da Terra oferece cursos. Oferece, no momento está bem parado, porque não está sobrando muito tempo, né? A dedicação para a prefeitura, assim, está quase não, está exclusiva, assim. Mas a gente tem um espaço, assim, que consegue auxiliar também, né? E dar cursos, essas coisas. Provavelmente, na sequência aí, depois dessa pandemia, alguma coisa a gente retoma. Alguém perguntou das hortas comunitárias, mas a pergunta apagou ali, eu não sei como é que eu faço para ver. Achei. Tá. Se as hortas comunitárias, elas, como são organizadas, quem cuida, e os centros comunitários escolhem os participantes. Na verdade, a gente tem uma horta comunitária que ela tem um funcionário do Floração, que é a Horta da Aurora, que eu mostrei, que é a que melhor funciona, vamos dizer assim, porque tem uma pessoa todos os dias lá. Essa mesma pessoa é a pessoa que também cuida da entrada de resíduos no ponto de descarte de resíduos verdes ali na central de compostagem comunitária. Então a gente precisa ter um funcionário para essa gestão, não dá para contar só com o voluntariado, né? Principalmente porque tem horários de entrega, de funcionamento. E nessa horta comunitária ali funcionam trocas também, que as pessoas levam o orgânico e levam um hortaliça, um aipim, alguma coisa assim, de volta para casa, né? As outras hortas, na verdade, a gente começou a implantar uma horta em outro bairro que se parou isso, porque no decorrer, assim, chegou a pandemia, né? E nós temos, se não me engano, 4 ou 5 hortas assim já definidas o terreno. O município adquiriu material para fazer o cercamento e ferramentas para o trabalho. Então, nós temos também um tratorzinho que existia lá na prefeitura, estava estragado, a gente reformou, uma tobatinha. Então, a gente ara a terra, né? Tem um funcionário de floração vai até o local, faz a aragem da terra, depois a gente leva o triturado de podas, descarrega lá e em uma oficina se implanta a horta comunitária. Mas, como eu disse, no momento isso está meio congelado, né? Em função da aglomeração, né? Da viabilidade. Sim, perfeito, Jefferson. A gente consegue acompanhar ali nos comentários, o pessoal elogiante, né? Não só a tua palestra, como também todo o trabalho que é desempenhado pela equipe de Campo Bom. Vários elogios ali. Então,
comentaste que vocês, querendo ou não, já tinham uma estrutura, né, semi-pronta e que vocês foram aperfeiçoando para migrar desse projeto de floração que era com a entrega das garrafas PRET para esse outro que é da entrega das mudinhas. Mas o que tu poderia, assim, de repente dizer pela experiência de vocês, se um outro município quiser implantar, né, o que ele precisaria estar sabendo? Qual é mais ou menos o tamanho do espaço que vocês têm hoje ali, né? Que esse município teve que destinar, qual o tamanho desse espaço, quais seriam esses materiais? Então, tu indica que 3 ou 4 oleiras é o suficiente, ou vocês já veem que seria interessante ter mais, né? Em relação à manutenção, tem que ter um profissional sempre ali junto, dedicado só para isso, ou vocês conseguem se organizar bem, né, em outro regime? Como é que em relação assim, teria que estar atento, né, para colocar em isso? Tá. Assim, eu acho que talvez o principal material é o humano, né? São pessoas que tenham o domínio já das técnicas de compostagem, que tenham um mínimo de conhecimento para aplicar aquilo. Bem no comecinho da floração, antes de encontrarmos pessoas que já tivessem uma capacitação, nós também tivemos dificuldade em ter uma boa compostagem, né? Então, à medida que a gente foi qualificando a equipe, trazendo pessoas que já tinham esse conhecimento, foi ficando bem mais fácil essa gestão. A compostagem é uma coisa relativamente simples de se fazer, né? E pode ser em composteira, tem aquelas composteiras de caixinha, tem um modelo de composteira que nós distribuímos gratuitamente no Floração também, que ela é com um galão de 20 litros de água mineral, são 2 galões, corta o fundo de um e a parte de cima de outro, coloca como um funilzinho, assim, então tu usa na casa, né? Então, eu diria que, assim, o mais importante é executar. Eventualmente, se tu tiver um espaço limitado, tiver que fazer numa proporção pequena, não tem problema. O importante é a multiplicação disso, né? Como eu comentei lá no começo, hoje nós temos uma grande parcela da população que participa do Floração que já não leva orgânico, porque já aprendeu a compostar e está fazendo em casa, né? Então, esse espaço, especificamente das leiras, é um espaço de, digamos assim, 50 metros quadrados no máximo, é bem pequeno, né? O espaço para as leiras. Mas claro que daí a gente tem um jardim com algumas hortinhas, o espaço total ali do terreno do Floração deve dar 400 ou 500 metros quadrados. Nós temos um pequeno espaço com sombrite, né, para mudas mais aberto, e uma estufa também. E junto com essa estufa tem um pequeno escritório com um banheirinho, né, que era a estrutura que já existia. É uma estrutura bem modesta, assim. E claro que daí o Floração ele é criado por lei, então ele tem uma dotação orçamentária, né, tem os funcionários ali dentro da estrutura da Secretaria do Meio Ambiente. Isso também é uma coisa importante falar quando a gente quer que as políticas públicas se perpetuem dentro da estrutura da Secretaria de Meio Ambiente, da reforma administrativa que foi feita no ano passado. Se criou o departamento ali do Floração Hortas Urbanas, né? Então tem um cargo ali pro diretor do Floração, e aí a gente tem esse projeto dentro da estrutura, né? Não é assim, quem vai para lá, né? Porque às vezes acontece isso, tu vai e desloca uma pessoa para outro lugar, e aí, como eu falei, tem uma dotação orçamentária, e dentro disso a gente também incluiu, dentro do Floração, toda a questão de aquisição de mudas para o paisagismo urbano também. Então, aquela coisa de plantar flor em rótula, ou escolas, todos esses materiais, essas mudas, saem também do Floração, dos recursos destinados para o Floração. A gente centraliza ali. Então, preciso fazer um canteiro novo no município, as flores vêm via Floração, as escolas fazem a solicitação para jardim ou para muda de hortaliças, enfim. Então, a gente, só nas trocas diretas dentro do Floração, a gente faz mais ou menos 5.000 mudas por mês. E aí ainda tem toda a questão de paisagismo urbano e tudo mais, né? Eu acho que eu falei de outras coisas, talvez não falei muito dos materiais, mas em resumo é isso.
Não, deu para entender bem, tranquilo. Jefferson, entrando ali um pouquinho no outro projeto teu, né, em relação ao Arboriza, né, que utiliza esse triturado de poda, resíduo de jardim e grama, a Heloíse, de Novo Hamburgo, ela comentou conosco que achou extremamente inteligente e eficiente já triturar a poda diretamente nas ruas que está sendo recolhido, né, esse material, diminuindo o volume de resíduo e principalmente os custos para a cidade. Ela ainda fala que os projetos são inteligentes e realizáveis, né, acessíveis a toda a comunidade, também te parabenizando. Então, como é que foi essa ideia aí em relação a já triturar? Conta um pouquinho para a gente desse triturador, o município já tinha, adquiriu, né? Como é que foi um pouquinho a concepção desse projeto? Tá, bom, a gente, como eu comentei, né, também no início da palestra, a gente concebeu os projetos, diferentes projetos, mas mais ou menos ao mesmo tempo e integrados, né? Que é uma coisa também da permacultura, de que as coisas se comunicam e se potencializam, se apoiam, né? A parte especificamente do triturado. Nós construímos um plano de arborização urbana que foi aprovado esse ano como lei, e dentro dele tem um plano de manejo dessa arborização que prevê como se vai proceder em todas, desde a questão de como se faz a poda até o que se faz com os resíduos. Em 2018, nós tivemos uma experiência que foi, nós alugamos um equipamento, um triturador, super, mega, ultra potente, que podia triturar até, se não me engano, 60 centímetros de diâmetro de tronco, isso é um absurdo, mas ele era estático, ele era muito grande para ser transportado pelas ruas. Nós alugamos esse equipamento porque nós, nessa ocasião, fizemos uma experiência também de trituração dos móveis do caco-treco, redução de volume, e diminuir transporte até a CRVR, que é onde acaba indo esse material. Mas depois avaliamos melhor e achamos que esse equipamento não era viável porque nós tínhamos esse gargalo de muitos deslocamentos aí da logística dos galhos das ruas até a usina, né, a central de triagem, onde esse equipamento ficava parado. E aí optamos pelo triturador móvel. Se não me engano, o custo dele foi de mais ou menos R$250 mil. É um equipamento relativamente caro, mas que se paga porque, como eu falei ali na palestra, ali são pelo menos 10 caminhões por dia de trabalho. Geralmente, eu fui modesto, inclusive, naquela conta, porque geralmente a gente tem de 14 a 16 caminhões por dia de material. Não, às vezes não enche bem o caminhão, vai para outro lugar. Então, se optou pelo triturador que acompanha ali nas ruas mesmo. E aí, outro ponto que também a gente já prioriza com a possibilidade do triturador é a destinação desse material também descentralizada, né? Porque uma parte desse material vai para a floração, para a leira de compostagem, outra vai para a central de compostagem comunitária, algumas cargas já vão direto para o horto municipal para ser usadas nas mudas, e outras cargas são distribuídas direto para os agricultores do município, que isso é uma coisa bastante importante também, apoiar a agricultura familiar. E aí aquele triturado de podas, todos os agricultores ficam louco de faceiro, como se diz quando chega um caminhão, né? Esse material é muito bom para eles, para cobertura de solo, para enriquecimento ali do solo. E aí também a gente tem uma estratégia de esse material não precisa ir para um local para ser compostado e depois levado para os agricultores. Eles já sabem fazer a compostagem, já recebem esse material e processam ele, né? Perfeito, Jefferson. Muito, muito bacana os projetos de vocês. Como tu disse, eles são interligados. Tanto aí a agricultura familiar também, como tu disse, que tem um excedente, né, que vai para a população, vai para as escolas, vai para os canteiros públicos. Então, assim, um trabalho bem completo, né, fechado, redondinho, perfeito e ótimo aí para servir de inspiração, né, para outros municípios colocar em prática, né, e tá também podendo dar essa destinação adequada aos resíduos orgânicos. Eu quero finalizar essa parte contigo, fazendo destaque também ao Prêmio Gestor Público de 2019, né, que tu mencionou
que vocês foram contemplados, então isso só mostra o reconhecimento, né, no município nessas práticas, e vocês estão de parabéns, toda a equipe, né, o prêmio ele foi aí uma valorização desse trabalho, né, muito bacana mesmo. Eu te agradeço pelas tuas contribuições aqui, né, fica conosco, agora a gente vai entrar um pouquinho mais em relação à segunda palestra, que é da diretora Gisela, mas também fica à vontade para estar dando as suas contribuições nesse segundo momento. Muito obrigada. Tá, obrigado. Eu agradeço novamente a oportunidade aí, a todos os elogios do pessoal. Falando novamente no gestor público, né, no site lá do gestor público, tem um banco de projetos onde é possível acessar o projeto do Floração escrito, com toda a lei de criação, toda essa estrutura aí bem descrita, como é feito, objetivos, métodos, indicadores. Então, também é uma ferramenta para reprodução, né? Claro que se nos solicitarem lá para cima a gente manda isso, mas ali também tem como acessar, tá? Muito obrigado a todos. Então. Tá certo, obrigada, Jefferson. Queria chamar então a Gisela, a diretora Gisela. Tudo bom, Gisela? Me escuta? Tá me escutando? Sim, bom dia, Gisela. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia. Desculpe o atraso, surgiu um imprevisto aí para mim. Tranquilo. Gisela, eu quero iniciar, então, parabenizando também a tua pessoa e o secretário Edenilson, né, pela apresentação, pelas experiências que compartilharam conosco. A gente viu que também que é uma prática simples, né, essa questão da compostagem dentro dos centros administrativos, dentro das secretarias, dos departamentos, e que também a gente acaba não encontrando isso em muitos municípios e movimentos, né. Então, também um momento de a gente se inspirar no trabalho de vocês, né, para estar implantando isso em outros locais. A gente enxerga também uma semelhança com a apresentação do Jefferson, no sentido que vocês também, a primeira etapa foi a separação dos resíduos por tipo, né? Então, sempre começa nessa separação de recicláveis, orgânicos, né, perigosos, para depois, então, fazer essa etapa de implantação do processo de compostagem, né? Então, bem legal, assim, essa prática. Em relação a um comentário que a gente teve, a Heloíse, também de Novo Hamburgo, compartilhou conosco a questão de que uma fala do secretário sobre a não geração de resíduos orgânicos há 2 anos, né? Então, na verdade, o sentido disso seria que o resíduo orgânico ele não está indo mais para aterro sanitário, né? Então, todo o resíduo gerado dentro do centro está tendo essa destinação final. E, na verdade, a geração de resíduos, ela sempre vai existir, né? Mas, no caso, ela está sendo transformada em adubo, né? Não está virando lixo e está sendo utilizada dentro do próprio município. Então, bem legal também essa experiência de vocês. Uma das coisas, Gisela, que eu queria iniciar aqui com uma pergunta para ti, é em relação à importância de fazer um estudo inicial nesse processo de compostagem. Tu falastes ali que vocês fizeram uma primeira amostragem, né, no início do projeto, para ter uma noção de quanta quantidade que as pessoas estavam gerando de resíduos. Tu até comentou que vocês encheram 2 composteiras, né, em 15 dias. Então, eu queria te perguntar um pouquinho em relação a esse processo de amostragem, né? Como ocorreu esse processo para saber quantas composteiras seriam necessárias por centro? Para o pessoal também que quiser implantar no seu espaço, saber o que ele precisa ter de dados primeiro, para então saber o número de composteiras que ele vai precisar. Bom dia, Aline, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Pegando o gancho aí do Jefferson, o projeto de floração, acho que muito legal, a forma como ele, a nova roupagem que foi feita, né, é porque floração foi criado lá no ano de 2010, né, 2011, nem lembro mais,
Muito legal, e eu acho assim que, bem como o Jefferson falou, e nós também com essa iniciativa da compostagem dentro do centro administrativo, o objetivo é fazer e também o nosso projeto da compostagem, ele é pequeno, né? Ele não atinge a demanda de toda a comunidade, mas ele mostra que é eficiente, que a gente consegue fazer. Basta boa vontade, o compromisso de todos, né? Então, não é uma demanda grande, mas é uma importância de se mostrar esse trabalho e socializar ele educativamente, né? É uma proposta de educação ambiental, até porque a gente não tinha nenhuma proposta assim dentro do município de Estância Velha e se criou por esse motivo, né? Como a gente disse na palestra, isso foi uma vontade do nosso secretário de Meio Ambiente, o Edenilson, né? Eu muito coloquei sempre o meu foco como educadora e ambientalista que sou, a parte do lixo seco, né? Para mim é de grande importância. E o Nina veio com uma nova ideia de reutilizar a carga orgânica, né? De fazer um aproveitamento. Até porque nós temos um percentual bem baixo, né? O município de Estância foi um dos primeiros. Quando a Ivana disse que Dois Irmãos foi a primeira a começar a coleta seletiva, ela está mentindo. Se ela estiver aqui, tu pode dizer para ela, tá? Ivana, tu não está falando corretamente. Quem foi que começou a coleta seletiva no município foi a Estância Velha, em 1993. Né? E a gente iniciou na escola, através das entidades educacionais. E de lá para cá, o município de Estância não teve uma reestrutura em relação à coleta seletiva, né? Um reimplantamento da coleta seletiva, a busca de fazer com que a comunidade separe o seu lixo, né? E com o tempo ela foi se desgastando e a gente começou um percentual bem baixo, né? Tanto que a gente não consegue ampliar mais do que 5%, né? A carga orgânica do que vai para o terminal, a gente não consegue ampliar mais do que 5% de reciclagem. Tá? Enfim, esse foi o objetivo. A gente iniciou aí em algumas entidades educacionais, colocou composteiras, fez uma capacitação, e logo após a gente começou a introduzir dentro do centro administrativo o 5S. E no 5S tem um momento de descarte aí, né? Onde a gente busca, assim, é importante dizer, a prefeitura de Estância Velha antes era num prédio onde tinha só a parte de administração, e agora em 2018 a gente se mudou e foi para um local onde nós temos 7 a 8 secretarias, alguma coisa assim. Tem alguns departamentos também. E introduzindo, então, o 5S, a gente fez o descarte e sentiu a necessidade de fazer a compostagem, de aquilo que é gerado dentro do centro administrativo, aquilo que é gerado dentro do centro administrativo, com a matéria orgânica, no caso, a casca de fruta, a erva do chimarrão, a borra do café, essas coisas, ficaria dentro do centro, dentro na parte da compostagem. Então, a gente fez uma capacitação dentro dos 5S, né? E daí a gente conseguiu, assim, e foi bem legal essa iniciativa, pena que a gente não tem foto, né? A gente sempre faz um monte de coisa, mas a gente esquece de fotografar em algumas coisas. E como a pessoa que fotografava antes não está mais lá na prefeitura, a gente não conseguiu. Com essa pandemia, a gente sempre diz assim, estamos em casa. Não, estamos em casa trabalhando muito mais, né? Estamos em agosto já, chegando em agosto quase, e não conseguimos fazer tanta coisa. Agora, escutando o Jefferson e vendo a quantidade de professores de Campo Bom, eu me toquei assim, não mandei para os professores de Estância Velha essa fala nossa, né? Até para escutar essa proposta do Floração aí do Jefferson, né? Fiz alguns contatos, tentei alguma coisa. Mas, enfim... E o pessoal trouxe diversas coisas de dentro das secretarias, na limpeza, da organização dos armários e gaveta, né?
E a gente, então, conseguiu conversar com esse resíduo, cada um foi lá, o grupo todo, separou o papel, papelão, lâmpada, vidro, essas coisas, e a gente fez toda uma análise de para onde vai, o que se faz, aquela coisa de gerar menos, de tomar cuidado em relação ao resíduo, né? Que é o óleo, que alguém aí perguntou também, que para nós, Estância Velha, a gente tenta sempre vincular com Cáritas, com alguém que faz sabão, ou então levar para a usina, lá para o terminal, e o terminal vende esse material, né? Mas a importância de se não se colocar no bueiro, de se não colocar na pia, né? Para não contaminar. Não contaminar. O que a gente fez daí? Começamos a coleta. Cada secretaria tem dentro da sua secretaria uma lixeira que é para uso normal, que é o nosso papel que a gente usa, né? E cada uma delas se criou, então, uma palestra aí, vocês viram. Lá no meio ambiente tem uma lixeira, ela é de lata, ela é fechada, né? Porque a matéria orgânica, se um dia para o outro, ela começa a dar um cheirinho, né? Então, a gente coloca lá, no final do dia, a gente coloca esse resíduo, a senhora da limpeza recolhe e leva para um outro local. Quando estiver cheio, ela vai lá para baixo e coloca na composteira. Tá? No início, claro que o meio ambiente, nós aí, não tinha uma pessoa responsável por esse trabalho, né? No início, o meio ambiente ia lá uma vez por semana, 2 vezes, 3 vezes, e dava uma mexida, olhava como é que estava, né? E bem como tu disse, né, Aline? A gente no início pensou, quanto nós vamos precisar de composteiras para a nossa capacidade, que é 140 pessoas dentro do centro administrativo. Então, mais ou menos, eu fiz uma amostragem, assim, né? Tem muita laranja, banana, o funcionário público come bastante isso, né? Toma café, né? Alguns chimarrão. A gente tem um material mais restrito, assim, até porque a gente, dentro do centro administrativo, meio que coibiu essa coisa de utilizar o resto de comida, né? É claro que de vez em quando vem, sabe? Acontece de aparecer o resto de comida lá, acontece de limpar a boca com o guardanapo e botar lá junto, né? Daí, como é que faz? Tem muito guardanapo. É que nem eu disse na palestra, de 1 a 2 ou a 10 guardanapos não vai fazer mal, ele vai se transformar, porque o papel é fino, né? Mas, em excesso, ele não vai ser eficiente na compostagem, né? Então, a gente, no início, bem isso, fez uma triagem, começou a observar quem trazia, né? É muito legal tu observar o tipo de lixo orgânico de alguns setores, né? Meio ambiente gosta bastante de frutas, de coisas assim, a gente traz bastante, até porque vai para a rua fazer vistoria, traz uma bergamota, uma laranja, sabe? Esse tipo de coisa. Outros setores não. Então, a gente viu que em 14 dias, em 15 dias, a gente encheu, assim, 2 caixas de compostagem de 250 litros, tá? Hoje, nós temos já 8 composteiras, tá? A gente, de vez em quando, faz, como o Jefferson colocou aí, de aderir com uma folhagem que apareceu lá, coloca lá junto, né? Quando o inverno é muito úmido, a gente coloca alguma coisa de serragem, né? Para aderir um pouco e reduzir, né? Também a gente utiliza, né, os próprios funcionários da prefeitura, abre a torneirinha, tira um pouco de churume, faz a mistura, né, e leva para casa. E agora, né, em relação à composteira, eu passei fotos, né, do nosso secretário fazendo plantio na Avenida Brasil, repondo algumas perdas que a gente teve. A gente fez um plantio bem grande, 2017, 2018, na parte da Avenida Brasil mais sentido Portão. Ele fez algumas plantio e ele utilizou essa matéria orgânica, né, já madura, né, para esse tipo de coisa. O telhado, tá? O espaço que a gente tem, eu acho que se o Jefferson tem 50 metros quadrados de área
lá eu tenho 20, nem isso. Né? É um telhado, um telheirozinho de garagem ali, que cabe um carro, que a gente colocou as composteiras ali, uma do ladinho da outra, com um pallet embaixo para poder abrir a torneira, né? Tirar o churume. Importante é que essa composteira... Desculpa, é que eu tô com meu sobrinho neto aqui em casa, minha sobrinha ficou ruim, eu tive que buscar o rapaz. Tem um estagiário que nem diz a minha filha aqui em casa hoje. Gisela, deixa eu te perguntar um pouquinho mais em relação à composteira, já que tu já está mencionando. A gente teve a pergunta da Fabiane, que ela falou assim, foi falado na palestra que não usam minhocas nas composteiras de caixas, mas naquele videozinho ali final que vocês compartilharam conosco, vocês falam das minhocas, né? Então, como é que foi essa questão das minhocas? Vocês iniciaram com as minhocas, né? Depois, como tu até contou na palestra, o tipo de material não permitia isso. Sim. E daí ela pergunta assim, ó, qual a importância das minhocas para esse tipo de compostagem? O Jefferson deve saber mais do que eu, porque ele é especialista em relação a essa área, né? Eu sou uma pedagoga, né? Interessada muito na área ambiental, né? Já caminhei bastante, já estou aposentada, né, Aline? Ano que vem quero ficar em casa, né? Mas nós tentamos, até eu conversei com o Jefferson, se ele tinha, não tive a oportunidade de buscar, mas eu consegui algumas minhocas vermelhas, que se dizem, né? Coloquei lá, mas eu acho que a nossa compostagem do centro administrativo, como é uma parcela muito... não tem uma diversidade de matéria orgânica que nem uma casa, né? Que é o talo da beterraba, o talo da cenoura, o couve, o repolho, essas coisas, sabe? E o próprio... a casca de ovo, né? E é mais, como eu disse para vocês, funcionário público come muita banana e laranja, tá? E maçã, né? Então, se ficou muito... Isso, ficou muito criterioso em relação a ela surtir efeito. Numa delas, a gente conseguiu ver que ela estava indo, mas chegou no ponto e se estagnou, né? Então, a gente não conseguiu ir adiante com a minhoca. Mas eu não vejo que na composteira essa individual, essa portátil, que não possa, né? Eu vejo que pode. Tanto que antigamente a gente tinha, quando eu fui secretária de Educação, a gente fez essa proposta de compostagem, mas naquela época de tonéis, a gente fazia buracos em volta do tonel, era ainda de latão, não era de plástico como existe hoje, né? Era de latão, a gente botava e fazia o portãozinho embaixo. E muitas escolas a gente fez e aderiu com a minhoca e funcionou, né? Não sei te dizer se funciona ou não, mas eu acredito que funcione com mesmo essa portátil. Tem pessoas que eu tenho que conhecem bem essa área que funciona bem. Sim. Capacidade local, coloquei, né? E é uma coisa que eu disse, né, Aline, para ti, torno a dizer... compostagem não é uma coisa... E tudo que é de projetos, de programas de educação ambiental, a gente não pode criar e deixa assim, e vai caminhando, não caminha, né? Sempre acompanhando. E sempre acompanhando, sempre retomando, sempre buscando informação. Eu sou eu tenho toque, na realidade, né? O projeto tem que surtir efeito em relação a isso, ele precisa dar continuidade, né? Quando a gente vê que o projeto tu cria o projeto e vai deixar ele um tempo, ele vai cair no esquecimento das pessoas, né? E daí as pessoas não se comprometem tanto e vai indo, né? E inclusive, assim, mais ainda na administração pública, né? A administração pública existe um ato falho em algumas situações. Alguns funcionários pegam bem, os outros nem tanto, né? Então, tu tem que retomar sempre. Educação ambiental é isso, né? A coleta seletiva é isso. Matéria orgânica é aquela coisa de que tu vai no banheiro, o rolinho do papel higiênico, e isso a gente trabalhou muito dentro da nossa prefeitura de Estância Velha, o rolinho do papel higiênico
lá dentro do lixo do rejeito, né, da lixeira. Não custa recolher esse rolinho de papel higiênico e levar lá para a caixinha da coleta seletiva, né? E a gente aderiu, assim, como o centro administrativo é no centro da cidade, e a coleta seletiva, o lixo seco, o lixo orgânico, ele recolhe todos os dias, com horários diferentes. A gente estabeleceu assim, na terça-feira é o dia do lixo orgânico, do rejeito, tá? Então, toda terça-feira elas deixavam separado o rejeito, tá? Toda terça-feira esse lixo era levado lá para frente do caminhão. Então, o caminhão do orgânico, do orgânico, né, teoricamente, do molhado, só na terça-feira recolhia na frente da prefeitura. E a sexta-feira era o dia do lixo seco, né? Por que acontece? Dentro da nossa nova roupagem, nós temos o caminhão e o lixo orgânico ele leva para São Leopoldo diretamente na CRVR. E o lixo seco ele leva para o terminal. Então, poderia acontecer de de eles não cuidarem e recolherem o lixo que a gente separou, o lixo seco bem corretamente, e ir lá para a CRVR. Então, a gente denominou assim, terça-feira o orgânico, o rejeito dos banheiros, né? O resto de comida da cozinha, terça-feira de manhã se bota na frente. E eu estipulei isso com um caminhão, de que o seco não passaria nesse dia ali, não recolheria nesse dia na frente da prefeitura. É só o orgânico. E na sexta-feira, só o seco, né? Isso é importante, porque a comunidade e até os funcionários da prefeitura, eles começam a observar para ver se isso está sendo eficiente, entendeu? Porque daí ele vai argumentar, está recolhendo junto com o orgânico, né? A comunidade sabe que o orgânico vai direto para São Leopoldo. Ele não passa pelo processo de triagem, né? Então, essa é uma das coisas que são bastante importantes de se dizer, de organizar essa coleta, né? Sim. Perfeito, Gisela. Só complementando em relação à questão das minhocas também, eu vi que o pessoal está comentando nos comentários, no bate-papo. Para quem está em casa, né, o cidadão individual, ele pode ter a sua composteira, né, que pode ser um processo aeróbio em casa, nos fundos, que precisa desse revolvimento, né, do composto, esse cuidado. Pode ter também a questão do minhocário de balde, né, nesse circuito aí fechado, né, nessas caixas fechadas, as minhocas, na verdade, aceleram esse processo de decomposição. Então, no caso aí de vocês, como o material que estava sendo colocado, acabaram se adaptando bem nesse processo, ficando só as bactérias, né, os micro-organismos sendo responsáveis. Perfeito também, né? Eu acho que tem vários tipos de compostagem. O que a gente recomenda em casa é fazer essa associação, o processo também ser rápido. Então, é muito para as minhocas, né? Para ter também um retorno, um tempo de decomposição mais rápido e ter um composto aí mais cheio de nutrientes também. Mas a gente viu aí que tem várias práticas, né? Vários jeitos de se fazer compostagem nos seus mais variados tipos. Gisela, uma última pergunta que eu tenho aqui. Em relação à implantação. Oi, pode falar. Não, na realidade, né, Aline, não tem assim um estudo próprio em relação a isso, mas é pela observação que a gente faz, né? O professor gosta muito de observar, considerar algumas coisas. Então, a minhoca, eu acredito que não deu certo dentro da nossa por causa disso, né? Foi o que eu vi, a nossa experiência, aquilo que eu enxerguei dentro da compostagem, né? E acho que é uma coisa bastante importante do que tu disse, Aline. Penso assim que esse objetivo da compostagem é bem isso, de que aqueles que têm o pátio,
que eles aproveitem esse estudo, essa socialização desse projeto e façam sua compostagem em casa, né? Buscando o reaproveitamento dessa matéria orgânica, né? Eu acho que uma das coisas que é bastante importante para nós, né, Aline, com essa pandemia, a gente retomou algumas coisas bastante importantes que eram da nossa infância, que é essa coisa de fazer o nosso pão, de não ir na padaria, né, de tentar se restringir dentro de casa. E eu lembro muito bem que a minha mãe e até minha ex-sogra, que hoje são falecidas, ela enterrava muita coisa. E o solo lá da minha casa, onde a mãe mora, onde a mãe e o pai moram agora, e da minha ex-sogra, é muito rico. Então, eles enterravam, né, a matéria orgânica. Era uma normalidade, elas não botavam no lixo isso, né? Fazia um buraco lá, não, era um meio de compostagem, né? Ela não fazia um buraco lá todo dia botar no mesmo buraco, né? Ela abria um buraco, largava lá, fechava, né? Porque ela tinha medo dos cachorros, dos bichos, né? Mas sempre fazia. Então, essas coisas que são simples e que dá para retomar, dá para fazer, né? Sim, e na verdade, em relação ali a questão da implantação mesmo. Pelo que eu vi, vocês já tinham lixeiras, né? O departamento já tinha lixeira, não foi necessário adquirir coletores, mas para o pessoal, então, que quer estar implantando nos seus estabelecimentos, né? Nos seus municípios. Tu diria, então, que o que foi adquirido mesmo foi as composteiras, não teve nenhuma outro material? Não. A única coisa que a gente adquiriu, acho que foram 80, 90 composteiras, cada escola, pelo número de alunos, recebeu tantas, né? É bem legal, visitei algumas, assim, que foram bastante eficientes, importante de colocar essa composteira num local fechado, assim, que não tenha a ação das intempéries, chuva, essas coisas, porque daí a compostagem acontece de maneira mais eficiente e mais rápida, né? De uma semana para outra, tu vê a diferença direto, assim. Isso é uma das coisas que eu queria ter feito, uma amostragem, né? Do primeiro dia que eu botei, do segundo, terceiro e fazendo. Mas como tu sempre tem um monte de atividades, tu não consegue, né? De como está acontecendo essa fermentação, né? Em relação a isso, né? Mas a compra é só a compra da composteira. A compra da composteira já é eficiente para fazer. E é boa vontade de tu fazer isso, né? Porque uma matéria orgânica tem cheiro, né? Ele apodrece, é bem isso. Tem que ter um compromisso e uma responsabilidade de dar continuidade, né? Mas é bastante importante para nós. Certo, então, muito obrigada, Gisela, por todas as suas contribuições. Se o pessoal não tiver nenhuma outra dúvida, eu já vou conduzindo aqui para o nosso final, tá? O que a gente pôde ver dessas experiências, né, dessa semana, é que a gente teve essa visão aí a nível municipal. A gente viu com a contribuição do Jefferson, né, o quanto eles ofertam essa possibilidade de coleta de orgânicos da população, né, e como eles dão esse destino para as podas, né, esse material de limpeza urbana. E com a palestra da Gisela, a gente conseguiu ver mais essa questão da importância da compostagem nos espaços públicos, né, dentro das secretarias. Então, a gente tem toda essa noção aí da compostagem a nível municipal, né? Essas experiências, com certeza, podem ser implantadas dentro de escolas, né? O projeto da Gisela iniciou com as escolas e depois foi para o centro administrativo. Hoje a gente tem também aqui a presença de vários professores, né, que podem estar adotando o processo de compostagem nos seus espaços escolares, né, tanto nesse formato aeróbio, como a gente comentou, como o minhocário de balde, né, associando aí com as minhocas desse processo. Qualquer dúvida também que vocês tenham em relação aos processos de compostagem, vocês também podem entrar em contato com o Consórcio Procinos. A gente também oferece oficinas em relação a esse tema para escolas, né, para gestores municipais. Então, nesse momento, agora de pandemia, eles estão acontecendo mais a nível virtual, mas vocês também podem entrar em contato conosco. Eu agradeço novamente, então, ao palestrante
ao Jefferson e à Gisela, né, pelas suas contribuições no dia de hoje e pelas excelentes palestras, né, durante a semana. Esse debate está sendo gravado, ele vai ser depois disponibilizado no mesmo link onde estão as palestras, né, no canal do consórcio no YouTube. Aviso também que as palestras 3 e 4, referentes às alternativas para o tratamento de esgoto, elas vão ser lançadas na segunda-feira, então vocês todos também vão ser comunicados via e-mail, né, já para poderem estar acessando esse material. Agradeço também a todos os nossos ouvintes, né, pela participação de vocês, pelas dúvidas que mandaram pelo e-mail e as contribuições aqui no bate-papo. E um ótimo dia, então, a todos. Vocês podem também estar mandando perguntas aí ao longo da semana também, que a gente vai também estar passando para os nossos palestrantes e estar discutindo aí ao longo das semanas que aconteceu o nosso seminário anual. Obrigada, Aline, pela presença, pela participação. A gente, Estância Velha, fica muito agradecido. Parabéns pelo trabalho que tu fez, que tu conduziu, assim, muito eficiente, tá? Gostei de participar. Muito obrigada. Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato. Tem aí o meu e-mail, né, que pode perguntar. E a gente está aí para responder e ajudar em relação a isso. Parabéns por todos terem participado também, né? Que bom. A gente teve um número bem significativo, né? Bem legal. Sim, bastante gente também. Também gostaria de agradecer aí ao consórcio, inclusive fazer uma ressalva assim, que o consórcio Procinos eu acho que nunca foi tão atuante na bacia, está de fato cumprindo seu papel, né? Muito legal assim, tudo que vocês estão articulando. Agradeço a Gisela aí também pela parceria como palestrante. A Gisela, inclusive, é a mentora lá do primeiro Floração, né? Tem todo um carinho por Campo Bom também, já foi secretária lá. Então é legal a gente estar conversando junto, porque mostra que a gente está aí em lugares diferentes, trabalhando numa sequência de planejamentos e tudo mais, né? Então, bem legal mesmo. Parabéns a todos. Eu acho assim, né, Jefferson, a importância de tu fazer um projeto que as outras administrações levam adiante, né? Isso eu acho mais importante, sabe? Na minha carreira de ambientalista, de pessoa dentro das prefeituras, né? Sempre tentei não quebrar e dar continuidade. Se o projeto é bom, se ele é eficiente, dar continuidade. E essa tua nova roupagem no Floração, acho que foi bastante importante, mostra bem o que tu é, como tu é, né? Foi bastante importante para a cidade, né? Então, bem legal. Tenho um amor muito grande pela usina de lixo, essa parte de lixo dos catadores, para mim, é bastante significativa, né? Eu como pessoa, né? E tu tá dando continuidade para nós bastante. Tu tem uma responsabilidade bem grande, porque tem eu aqui morando em Campo Bom, né, vendo o teu trabalho, e eu sei que tu não está desmerecendo aquilo que a gente iniciou, e tu sabe que a gente fez assim com coração, e tu está dando continuidade a essa proposta que é bastante importante para nós. Isso aí, vamos juntos, né? Plantando as sementinhas da educação ambiental, assim como todo o pessoal que está acompanhando, aí tenho certeza que a importância de cada um dos professores com as suas turmas na escola. Alguém falou ali da filha que cobrou ali, alguém que colocou o lixo no lugar errado, e é isso aí, a gente está ali na frente desses projetos, mas não podemos esquecer que tem um monte de gente que é a ponta de lança, que está lá dentro da sala de aula, né, no centro de educação ambiental, que são os lugares que transformam a longo prazo a sociedade, né? Essa por isso é importante esse momento. Educação ambiental é um trabalho de formiguinha, não tem, né? Tu indo, buscando, recolhendo, mas vai adiante, dá certo. A gente tem aí Campo Bom, teve bastante tempo a nossa professora Margarida, que fez um trabalho excelente nessa área de educação ambiental, recebeu e angariou assim, prêmios fundamentais para que isso ocorresse, né? Então, muito Campo Bom também é referência pelo trabalho grande que ela fez aí com os alunos e com os professores. Para nós também é bastante importante, a gente tem muito orgulho disso, né? Mas, enfim, então, foi muito bom. Aline, obrigada. Obrigada por ter insistido comigo
em relação a isso, né? Então, foi muito bom. Muito obrigada, Sim. então, e que todos os nossos participantes aí que estão representando 23 municípios possam, então, serem multiplicadores, né? Tanto em casa, realizando a compostagem, como nos seus espaços de trabalho. Eu quero finalizar, então, chamando a diretora Jéssica para dar um aviso para nós. Bom, pessoal, acho que os agradecimentos já foram diversos, né? Mais uma vez, agradecer o Jefferson e a Gisela. Acho que trabalhar na gestão pública é muito gratificante quando a gente vê servidores que fazem diferença, que se empenham e que têm paixão pelo que fazem, né? Que realmente faz sentido, assim, na vida das outras pessoas, todo esse trabalho que vocês fazem. E todos os trabalhos que eu só conhecia a realidade do Esteio, trabalhar no consórcio e ver a imensidão de projetos que tem tantos resultados na bacia, realmente foi muito gratificante. Assim. Então, parabéns para vocês, obrigada por estarem aceitando as nossas... O Jefferson, coitado, né? Cada coisa que a gente faz, a gente dá um grito para ele e ele comparece aqui conosco. Então, muito obrigada. Queria agradecer a Carol, que é do consórcio da Grampal, que está aqui nos auxiliando hoje aqui nesse evento. Agradecer o Eduardo, que é o diretor-geral, a prefeita Margarete, que é a presidente da Grampal, por nos emprestar a plataforma de gestão deles para a gente fazer essa videoconferência. Obrigada, pessoal. O consórcio Procínios segue à disposição de vocês. Todos têm o nosso telefone, o meu e da Aline. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer ideia, a gente está à disposição. Um bom dia de trabalho a todos e um abraço. Tchau, tchau.